Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e o vídeo de hoje é uma análise, um review falando sobre essa quarta temporada de The Last Kingdom. Tô aqui sentado numa cadeira, nem tô gravando em pé, porque nesses análises, nessas reviews, eu gosto de estar conversando diretamente com vocês, não preparo muito script, eu sei, claro, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que abordar aqui, mas eu não fico abordando muita coisa, muitos detalhes, eu gosto de falar meio desapegado aqui, para que eu expresse minha opinião da forma mais genuína possível. Então bora lá falar sobre essa quarta temporada de The Last Kingdom, que na minha opinião, já sendo direto ao ponto, foi uma série que em termos de produção cresceu. O enredo ficou bom, ficou bacana, creio que da terceira temporada foi melhor do que esse, foi bem mais desenvolvido, bem mais encorpado, mas enfim, a quarta temporada não deixou a desejar e creio que The Last Kingdom, com o decorrer do tempo, vai conseguir crescer ainda mais. Muita gente está me perguntando, Daniel, vai ter quinta temporada, vai ter outra temporada? Eu não posso cravar isso aqui, falar assim, olha gente, é óbvio que vai ter quinta temporada, isso e aquilo. Mas tudo, pelo que tudo indica, vai ter sim. São 11 livros, se eu não me engano, dessa saga aí do Último Reino até os outros livros do seguinte que o Bernard tem. Então tem muita história ainda para ser contada, e fora que a série ainda começou a desapegar um pouco dos livros e desenvolver a história no seu ritmo, então creio eu que terá mais temporadas sim, mas claro, eu não vou falar isso como uma verdade absoluta, olha, eu tô gravando isso é o certo, mas enfim, a série ainda, eu creio que tem muita água para correr aí. Nesse início de The Last Kingdom, eu quero elogiar a questão de produção. Eu gostei muito, acho que a produção cresceu, evoluiu, com certeza a Netflix aumentou o orçamento dessa temporada de The Last Kingdom. A terceira temporada a gente já viu uma evolução perante as outras duas primeiras, que não tinha coprodução da Netflix e eram bem simples mesmo. A primeira foi bem enxuta, a segunda deu uma crescida porque trouxe personagens bem interessantes, e na terceira, quando a Netflix começou a coproduzir, muita gente pensou, poxa, mas a Netflix vai entrar agora, vai estragar a série por completo, e a Netflix conseguiu agregar muito valor assim sobre essa questão de produção, e eu creio que quem está trabalhando nessa série está tendo essa liberdade para conduzir a série no caminho que deseja. Em questão da produção, eu gostei muito da fotografia dessa temporada, eu acho que ficou muito interessante os elementos que estão compondo as cenas, a coloração das imagens, todos os planos que o diretor deve ter planejado, que a fotografia também trabalha dentro disso. Então eu gostei muito dessa parte da série. Um ponto que eu quero elogiar é a questão de cenários. The Last Kingdom ficou bem mais versátil nessa quarta temporada, tanto que agora tivemos até imagens aéreas dos reinos, coisas que a gente não tinha antes, e isso trouxe uma mobilidade maior para a série, porque agora a gente consegue perceber quais eram as dimensões dos reinos. Eu acho que The Last Kingdom trabalha nisso muito bem, porque os reinos daquela época, por mais que para aquela época eram reinos grandes, eram reinos bem construídos, mas se a gente for perceber, eram reinos bem simples mesmo. Então tem todas aquelas muralhas ali que eram vestígios que os romanos deixaram, que os saxões herdaram, mas na parte de dentro era tudo bem simples mesmo, era casa de madeiras, palha no telhado, e The Last Kingdom consegue destacar muito isso entre o luxo e a simplicidade. Também a gente consegue ver a questão de Palácio dos Reis, onde tem essa abriga esse luxo, e no povão mesmo a gente vê aquela simplicidade muito grande. Isso The Last Kingdom consegue trabalhar muito bem. Já na questão do enredo, para quem lê os livros percebeu que The Last Kingdom mudou muita coisa, mas eu tenho a visão que foi para deixar um enredo mais enxuto, e teve seus pontos positivos e negativos, é claro, toda essa modificação gera alguma consequência. Como eu falei, eu não vou julgar por causa disso, porque a ideia foi deixar esse enredo bem enxuto mesmo. Os livros contêm muitas informações, para quem já leu os livros é muita coisa que acontece, tem muito detalhe, e para reduzir tudo isso em 10 episódios, muitas coisas têm que ser cortadas, muitas coisas têm que ser alteradas, e The Last Kingdom fez o possível. Claro que algumas coisas que foram alteradas eu achei bem desnecessário, poderia ter deixado como o livro propunha, mas enfim, foi uma opção que eles tiveram
ali para deixar esse enredo mais enxuto e também mais dinâmico. O dinamismo que uma série precisa ter é muito importante. Para quem lê os livros e está assistindo pensa, poxa, mudou isso, mas tem gente que não assistiu. Então a mudança que foi feita para a pessoa que não assistiu foi algo tranquilo, algo que possa ter te surpreendido. The Last Kingdom, por ser uma série que tá na 4ª temporada, mas pra mim é uma série que tá iniciando ainda, tem que trabalhar muito bem com o público que tá chegando, e com o passar das temporadas cada vez mais chega mais público, e para isso eles tentam fazer o possível nessa adaptação. Mas como eu falei, há pontos positivos e pontos negativos. Tem pontos que as pessoas que leram o livro pensam, poxa, que bacana que foi abordado dessa forma, mas há outros pontos que causam um desgaste, e isso é natural, não podemos julgar, porque há uma separação aí entre quem lê o livro e quem não lê o livro. Acho que quem não lê um livro é um público muito maior na série, então quem está produzindo a série tem que trabalhar muito bem nessa questão de entretenimento, nessa condução da série, para que ela não fique chata e não fique cansativa para quem não conhece o enredo a fundo que a série foi adaptada. Bom, em pontos positivos da série, eu acho que a série conseguiu trabalhar bem nos relacionamentos, seja em relacionamento familiar, seja em relacionamento amoroso, relacionamento amigável. Conseguiu desenvolver muito bem. Para quem estava assistindo a série, entendeu muito bem quem era quem nessa jogada, qual era o objetivo de tal personagem. Isso foi muito tranquilo para mim, o que faz com que as pessoas não fiquem tão perdidas na história. Eu vou citar como exemplo The Witcher, que fez essa mistura nas linhas do tempo, essa mistura com os personagens. Para quem já tem esse costume de assistir mais séries assim, ou entendeu um pouco a cabeça de um roteirista, de um diretor, foi tranquilo entender essa virada de chave. Mas muita gente, mesmo o povão em si, não conseguiu compreender o que o enredo propunha e acabou embolando a cabeça deles. E The Last Kingdom conseguiu dividir muito bem a linha do tempo, quem que é, e isso ficou muito tranquilo para todo mundo, e é um ponto positivo. Outro ponto que eu quero destacar é a introdução dos personagens. Os personagens que entraram, como eu falei, né, tempo atrás, né, que essa questão de saber quem é quem no enredo. Então os personagens que entraram foram muito bem explicados. A gente já teve esse contato de primeira, já sabendo quem que era Edith, que foi a amante do Ethered. A questão também do irmão dela, depois o Cítriga que entra, então a gente sabe muito bem quem é quem, e os personagens foram introduzidos, foram bons atores, o que contribuíram muito. Eu acho que The Last Kingdom, essa questão de atores também são pontos positivos. Claro que tem um ali que deixa a desejar, etc, mas tem bons atores. E o ponto negativo da série, na minha opinião, é essa blindagem que fazem com o Uhtred. Eu acho que o Uhtred é um personagem que acerta demais. Ele não cria situações que deixa o espectador questionando tal decisão dele, do tipo a questão do filho dele. Nos livros, o filho dele é deserdado por ele, por ser padre, etc. E na série tem toda essa questão de reviravolta, de ele curtir o filho e blá blá blá. E se na série eles trabalhassem nessa mesma questão de ele não gosta do filho porque ele é padre, então por isso ele o deserda, seria bem mais intrigante, porque as pessoas iam ficar, porra, velho, o Uhtred é hipócrita, porque ele tem toda essa questão com o padre Bioca, toda essa amizade, e não vai aceitar o filho dele porque é padre. Então a série não coloca o Uhtred em situações que a gente o questione, que a gente questione suas decisões, e isso acaba ficando muito chato, porque o Uhtred acaba se tornando um personagem muito sentimental, um personagem que sempre está certo, e que no final a gente sabe que ele sempre vai tomar a melhor decisão, e não uma decisão improvável, que a gente questione, poxa, velho, por que esse cara fez isso? Então essa blindagem que faz com o personagem acabou sendo muito ruim. Outro ponto também na luta dele com o Knut. Nos livros, o Uhtred sai até ferido dessa luta, porque o Knut é um guerreiro muito destemido, e na série colocam o Knut
de um jeito qualquer lá, ataca o Uhtred vence, tudo bem, tudo bacana, tudo legal. Esse é um dos pontos negativos que eu percebi, essa blindagem em personagens que poderiam causar mais estresse em quem está assistindo. Por exemplo, a gente pode citar o Ragnar de Vikings, né? Que o Ragnar, ele tem todas as suas assertividades, é um protagonista muito bacana, mas tem muitas decisões que a gente questiona, do tipo, ele traía a Lagertha, que estava sempre ao seu lado, deixar seu povo em um ambiente para morrer, e entre outros assuntos, sabe? Então, acho que isso que falta no protagonismo do Uhtred. E outro ponto também, a série acabou cometendo um furo muito grande, que em relação ao terceiro filho do Uhtred. Na segunda temporada, a gente vê os dois filhos do Uhtred bem pequeno, a Estiora, que antes eu falava Estiorra, mas assistindo eu vi que a pronúncia mais correta é Estiora, e também tinha o jovem Uhtred, que é o padre, que no livro ele é chamado de Padre Judas, e que na série ele ficou aí apenas como Uhtred, o filho que não é rejeitado, é um filho querido. Mas o terceiro filho do Uhtred, cadê? Sumiu, ninguém comentou nada. Que é o filho que, quando o Uhtred volta para o Essex, a Gisela mostra até o parto, a Gisela tendo o menino, e a Gisela morre e sobra esse terceiro filho. A Gisela morre no parto desse terceiro filho. Então omitiram nessa quarta temporada, fizeram uma puta de uma cagada, mas dá pra consertar, dá pra redimir isso, dá pra chegar na quinta temporada e mostrar, quem sabe, uma criança pequena ali que cresceu e que o Uhtred começa a considerar e dar uma desculpa, falar que ele estava no lugar muito distante, por isso que o Uhtred não foi buscar, ou porque ele era muito pequeno. Mas enfim, foi uma cagada que eles acabaram deixou uma brecha muito grande, e que de alguma forma, espero eu, eles vão ter que consertar, arrumar isso. No fim também a gente tem a participação lá do Cítriga, que é um personagem muito interessante, chegou para trazer uma nova perspectiva para a série. Eu não sei muito como é o trabalho dele nos livros, que eu acabei não pegando essa parte, mas na série ele acaba lembrando muito as ideias do Ragnar, né, de chegar em um ambiente, de primeiro chegar com a força bruta, chamar a atenção e negociar para uma terra para plantar, para dar uma vida melhor ao seu povo. E é o que muita gente acaba não entendendo. Eu vi até um comentário que o cara é um viking sanguinário e do nada ele quer negociar. Não, gente, se você for pegar mais ou menos a cronologia da era viking, os vikings começam esse ataque com esse propósito. Claro que tinha o propósito de riqueza, de fama, sim, não dá para negar isso, mas o maior propósito dos vikings era a questão de cultivar terras, de achar terras mais férteis para cultivar alimentos melhores e dar uma vida melhor para o seu povo, porque na região ali da Escandinávia, mais para esse canto ali, lá os locais são muito frios, são bem frios mesmo. Isso é natural e você sabe, provavelmente. São frios pra caramba e a terra são bem rochosas por lá, o que dificulta muito com o cultivo. E já pro lado lá inglês, já eram terras melhores, não era tão frio assim, o que dava para fazer um cultivo bacana. Então os vikings, os nórdicos, partiram para o oeste para buscar uma vida melhor. E deixando aqui para o fim, não estou esquecendo de falar, acho que o melhor ponto de The Last Kingdom, o ponto mais principal, são as mortes, cara. Eu acho que as mortes, o desfecho de alguns personagens foram bem interessantes. Destaco para o Beoka. Aquela morte do Beoka foi muito emocionante mesmo, de tá entrando na frente para salvar, não por causa disso, da forma que ele morreu, mas o que o personagem era naquele enredo. Era um personagem bem interessante, que tinha muito bem suas decisões, os seus caminhos. Era um padre, mas que pregava mesmo essa ideia de amar ao próximo, igual o Uhtred, pagão pra caramba, e o Beoka protegia ele, tratava ele como filho. Então essa relação entre Uhtred e Beoka era muito forte. Então quando o Beoka morre, e também tem toda aquela questão da reação do Uhtred devastado, gerou um pico de emoção muito grande naquele episódio, o que trouxe mais
importância, acho que destacou mais, né, importância do que o Bioka era na série, e isso foi impagável. Sem contar que antes da morte dele, o Bioka teve ótimas cenas, com ele chegando e descendo a lenha lá na Elswitch, eu não sei se a pronúncia é assim, mas enfim, gerou boas cenas, e depois teve a morte dele. E ao decorrer da série também teve muitas cenas emocionantes, muitas cenas de dificuldades. The Last Kingdom, esse é o outro ponto positivo que a série teve. Acho que quando chegou o momento de gerar laços emotivos, a série conseguiu trabalhar muito bem. Estava lembrando de um ponto aqui que eu acho muito interessante destacar. Eu acho que The Last Kingdom peca muito, é que todos os finais de temporadas acontece o seguinte: o Uhtred resolve uma bagunça, ele limpa toda a merda e termina com ele correndo para um campo aberto e dizendo: o destino é tudo. Você pode pegar essas 4 temporadas, é bem igual o Uhtred correndo num campo a cavalo ou num lugar bem aberto, assim, falando: destino é tudo. Acho que The Last Kingdom tem que parar com essa mania de deixar esses sinais assim meio que em aberto, mas podendo também fechar sobre aquilo. Que The Last Kingdom não deixa o final aberto completamente, sabe? Quando você pega uma série que trabalha assim, a última cena da série é alguém morrendo, ou alguém entre a vida e a morte, aí você pensa: poxa, será que esse personagem morreu? The Last Kingdom não deixa essa questão de dúvida, só deixa a gente esperando, pô, o que será abordado na próxima temporada. Acho que esse é um erro muito grotesco também que a série comete e me incomoda muito. Mas enfim, voltando ao assunto final, gostei muito dessa 4ª temporada, espero que venham mais temporadas. A série tem tudo para se desenvolver ainda mais e crescer ainda mais. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like maroto, também ativa os sininhos aí, né, na hora que você se inscrever no canal. Eu vou estar deixando minhas redes sociais, passando aqui minha rede social, que no caso é o Instagram. Você pode ir lá, pode mandar mensagem, pode fazer o que você quiser, você escolhe aí, que tamo junto. Eu respondo todo mundo lá, quem manda mensagem no Instagram eu respondo geral. Então é isso, obrigado de coração por sua visualização, por ter assistido até aqui. Fui!